A paz do Senhor, meus irmãos. E a palavra que eu vou trazer hoje, diante dos conflitos, diante das aflições, clame ao Senhor. E a minha palavra se encontra em Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 até o 21 também. Vamos lá? Vocês podem acompanhar aí a leitura bíblica pelo telão. Ou se você não tem aí a sua Bíblia, escute, ouça com atenção o que eu vou estar lendo. E Sara disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, Ismael. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do seu filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito dos conflitos familiares. Diante das lutas, das dores, das provas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, eu creio que vai passar logo. Eu creio que está chegando ao fim essa pandemia. Mas quando nós nos deparamos com algo muito sério, com algo muito grave, qual a atitude que nós devemos tomar, nós como mães, vocês como pais? Quais são as atitudes que devemos tomar quando nos deparamos com um momento de aflição, de dor, de perda e até correndo um risco de vida, como estava aqui Agar e seu filho? Nós vemos aqui que Abraão é o pai da fé. E a gente acha que por ele ser o pai da fé, ele deveria ser um homem perfeito. Mas nós vamos falar um pouquinho dos erros que Abraão cometeu. Mesmo sendo o pai da fé, ele errou, ele pecou, ele cometeu erros e teve consequências sérias. Aqui nós vemos que aos 75 anos, Sara tinha 65, foi-lhe prometido um filho. Sara era estéril, e foi prometido a eles um filho. A impaciência, passaram-se alguns anos e nada do filho, e ela cada dia que passava ficava mais velha, ou seja, já tinha encerrado o ciclo da criação, da gestação, da mulher, de poder gerar. Então ela começou a entrar em conflitos interiores
e disse assim: vamos resolver esse caso. Pela impaciência dela, pela impaciência de esperar, demorando demais, esse negócio não vai acontecer. Tem uma promessa para a minha vida, mas está demorando demais a acontecer. Então vamos dar um jeitinho, vamos antecipar as coisas, vamos atropelar, vamos tomar um caminho. E assim, Sara falou para o seu maridão: escuta, já que eu não estou podendo gerar mesmo, então eu vou te oferecer a minha escrava Agar. Ela era egípcia e era costume da época. Não era o que Deus queria para Abraão e Sara, mas era costume da época. Se uma mulher não podia gerar filho, então aquele casal decidia, e através da escrava, através de outra mulher, poderia gerar filhos. E ali Sara assumiria aquela criança, Abraão assumiria aquela criança. E assim foi proposto para Abraão. E o Abraão, vamos falar aqui do Abraão, né, gente? Um pouquinho, né? É Dia das Mães, mas nós vamos falar do Abraão aqui, né? É pai da fé. Mas venhamos e convenhamos. Na hora que a mulher propôs isso, que isso, Sara? Imagina, de jeito nenhum. Deus tem uma promessa para mim e para você. Nós, como casal, nós vamos gerar um filho. Vamos ter um filho. É o filho da promessa. Mas Abraão não fez isso, não. Olhou para a escrava. Devia ser nova, né? Uma morenona, eu creio assim, uma morenona bonita. Uai, sabe que não é má ideia não, Sara? Vamos entrar nessa. E aí Abraão se relacionou com Agar, tiveram um filho, Ismael. E com certeza Abraão amou muito aquele filho. E depois que Agar ficou grávida, ela começou a implicar Sara. É isso que dá, gente. Não adianta a gente trocar de mulher, não adianta a gente trocar de marido, só vai trocar os problemas. Porque os problemas continuam. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não é problema? Porque às vezes é você mesmo que é o problema. Então, começaram os problemas. Agar começou a implicar Sara, começou a zombar de Sara, se achar tal. De repente o menino está lá com seus 13 anos, mais ou menos. Vem a promessa para Sara. Sara fica grávida, nasce Isaac. Isaac, aos 3 anos, Abraão fez um banquete, e vamos aqui mostrar o filho da promessa. O filho da promessa que é Isaac. Só que foram 13 anos que Ismael esteve ali ao lado de Abraão, e ele se sentia o filho da promessa também. E aí começaram os conflitos. E naquele dia que Abraão fez um banquete para Isaac, Isaac estava com 3 anos, Ismael criticou, zombou de Isaac. E aí a Sara, que já estava assim, engolindo muita coisa, guardando muita coisa assim dentro do seu coração, pensou: agora é minha vez. Abraão, faz o seguinte, despede essa mulher, manda ela embora. Despede essa mulher, porque esse menino não vai herdar com o meu filho Isaac. E novamente Abraão, o que ele fez? Vamos livrar do problema então. Já que é um problema, agora nós já temos o Isaac, então vamos livrar do problema. E aí despediu a Agar. Gente, venhamos e convenhamos, Abraão era rico. Ele despede Agar com uns pãezinhos e uma vasilha de água.
Ou seja, na hora que usaram Agar, ela servia. Mas a hora que ela tornou o problema, despede ela, vai embora. Quantas vezes a gente entra em algumas situações, toma algumas decisões que elas não são da vontade do Senhor, mas aí a gente querendo resolver, a gente acaba tomando outras decisões que trarão sérias consequências. Nós temos visto filhos gerados fora de uma aliança. Eu estou falando sobre Agar porque o amor de Deus, a compaixão de Deus, Ele está dizendo: mulher, mãe, mesmo que você gerou seu filho sozinha, mesmo que você foi desprezada, mesmo que você foi usada, mesmo que você foi abandonada, olha, Deus é um Deus de misericórdia, o amor de Deus te alcança. Hoje a minha palavra é para você que está se sentindo excluída, é para você que está se sentindo abandonada, é para você que foi usada, se sentiu usada e depois descartada. Infelizmente hoje em dia, hoje não, né? Sempre foi assim. Um casal se relacionam numa noite e de repente fora da cobertura de aliança, e de repente essa mulher fica grávida, e aí o que os homens, a maioria, fazem? Cai fora. Isso é problema seu, você se resolve. Meu próprio pai, ele teve um filho com a empregada da nossa fazenda. E vocês acham que ele assumiu o menino? Nada disso, nada disso. Meu pai nunca assumiu o filho. Poucos anos antes de morrer, que nós descobrimos e fizemos ele assumir, nós fizemos ele a confessar. Porque meu pai era daquela opinião assim: a gente vai para o túmulo, mas a gente não fala, a gente não confessa os nossos segredos. Teve uma vez que o meu irmão, quando ele não era cristão, e ele aprontou algumas coisas, e ele contou para Marisete. Era um casal que eles contavam as coisas. E o meu pai ficou bravo com o Carlos Antônio. Carlos Antônio, essas coisas a gente não conta para mulher, a gente leva para o túmulo, Carlos Antônio. Que negócio é esse? E eu lembro do meu avô. Meu avô, quando a minha avó morreu, o meu avô, na beirada do túmulo, eu estava ao lado dele. Na beirada do túmulo, o meu avô disse assim: Aparecida, na hora de enterrar minha avó, vê se isso é hora de pedir perdão. Aparecida, me perdoa pelos erros da mocidade. Eu olhei assim e falei: agora? Depois que a minha avó foi enterrada? Então, gente, é a omissão dos homens que eu estou aqui querendo chamar a atenção. Às vezes, um sexo casual, né? Uma noitada, regada a bebida, a drogas, e de repente vem uma criança. E o que fazer com essa criança? Vamos abortar. Vamos achar uma solução. Arrumou um problema? Então vamos achar uma solução. Não, aborta. E aqui Abraão estava querendo resolver um problema, arrumando outro. Despediu Agar. Ou seja, usa, depois descarta, depois joga fora. E essa mulher,
com uma vasilha de água e alguns pães, ela foi para o deserto. Quem sabe você que está me assistindo está passando por um deserto. Quem sabe você está aí com aflições, com angústias, não sabe que direção tomar, que caminho seguir, está angustiada, está depressiva, pensando: e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha casa? Quem sabe você foi trocada por outra, e aí está pensando: o que vai ser dos meus filhos agora? O que vai ser da minha vida? Escute aí, fica atento, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus é um Deus que escuta o clamor e o choro de uma mulher. Deus é Deus que escuta o clamor e o choro de uma criança abandonada. Deus é Deus que escuta, que ouve o clamor daquele que olha para Ele, quando não sabe a direção tomar, quando não sabe o caminho seguir, quando se volta para Ele, quando chora, buscando a Deus a direção. E agora, o que vai ser desse menino? Eu vou ali ficar distante desse menino, porque eu não quero vê-lo morrer. Quem sabe você, mãe, está enfrentando sinais de morte dentro da sua casa. Quem sabe você tem enfrentado sinais de morte com os seus filhos. Quem sabe às vezes seus filhos entregues às drogas, aos vícios. Sinais de morte. Vou perder o meu filho, estou perdendo o meu filho, estou perdendo a minha família. Sinais de morte no seu casamento, sinais de morte, divórcios, separações. E agora? Que caminho tomar? Estou num deserto, sem água, num deserto. Gente, deserto já é causticante, já é um calor. Nós estivemos em 2010, nós fomos a Israel e passamos pelo Egito para conhecer o Egito. Irmãos, não vai no Egito não. Nós fomos só para saber que realmente é o que a palavra diz, é amaldiçoado. O lugar amaldiçoado é o Egito. O povo querendo sempre passar a gente para trás, querendo ter vantagem. Os homens cantam a gente quase junto com o marido. O guia falou: as mulheres não andam sozinhas. Não entre numa loja sozinha. E aí, nós fomos no Monte Sinai, depois descemos e enfrentamos o deserto para chegar em Israel. Gente, o deserto, nós estávamos num ônibus com ar-condicionado, mas parece que não funcionava. O ar-condicionado não dava conta, porque o calor de fora invadia aquele ônibus. Era como se quando a gente ia descer, a gente desceu para tomar uma água, era como se você abrisse a porta do seu fogão, quando ele está ligado, quando você está assando alguma coisa, igualzinho. Aquele calor. Irmãos, quando nós chegamos em Israel, quando nós passamos a fronteira Egito, Israel, deserto também, mas o ambiente era outro. Quando nós colocamos o pé em Israel, era como se não sei, não era aquele calor, não era o mesmo ali. Nós estávamos no deserto, a fronteira era no deserto, mas o céu se abriu. E ali quando a gente pôs o pezinho em Israel, a gente já sentiu aquela glória. A gente sentiu aquela unção, aquele mover, os céus abertos. A gente começou a ver as riquezas no deserto. Começamos a contemplar lavouras no deserto. Aquela riqueza, aquela abundância. É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor. Né, Rosângela? Meu Deus, como choramos a hora que nós colocamos os pés em Israel. Deus te abençoe. E
Agar estava no deserto, sem rumo, sem direção e sem água. Ela distanciou do seu filho alguns metros, para não ver o seu filho morrer. Mas ela foi debaixo de uma árvore chorar. Ela foi chorar. E é isso que nós devemos fazer quando nós enfrentamos um deserto causticante. É isso que devemos fazer quando nós não sabemos que direção tomar, que rumo, que atitude. Precisamos sentar, clamar a Deus. E a gente vê quando Agar estava ali sentada e começou a chorar, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo do Senhor apareceu e perguntou: o que te aflige, Agar? E o Senhor está perguntando para você nessa noite: o que aflige a sua alma? O que aflige você, mulher? O que aflige você, homem? O Senhor, Ele se importa, Ele se incomoda. Ele pergunta para você o que está afligindo a sua alma hoje. O que está afligindo a sua alma? Vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, o que aflige a sua alma? O Senhor se importa sim com o que você está sentindo. O Senhor se importa sim como está o seu coração. O Senhor se importa sim quando você chora diante dEle. Não é chorar a esmo, não. É chorar diante do Senhor, é diferente. O que aflige a sua alma, Agar? Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Levante o menino, tome ele pela mão, porque dele farei um grande povo. Isso é a promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Levante, querida, pare de chorar, pare de lamentar. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando você chorar, você chora diante do Senhor, você clama diante de Deus. E Ele está dizendo para você, aquilo que eu falei para você, mãe, você que é mãe solteira, você que é mãe que foi abandonada, você que não teve apoio, você que tem criado seus filhos sozinha, ou então você perdeu o seu marido. Nós estamos num momento de muitas perdas. Quem sabe você está aí enlutada e te perguntando: o que será dos meus filhos? Eu quero dizer que o mesmo Deus que cuidou de Agar é o mesmo Deus que vai cuidar de você, é o mesmo Deus que vai cuidar de nós, é o mesmo Deus que prometeu estar conosco nem todos os dias até a consumação do século. E Ele pergunta: o que está afligindo a sua alma? O que aflige você? O que está incomodando você? É tão interessante que na Bíblia constantemente você vai encontrar: não temas, não tenha medo, não temas. Você que está aí junto com o marido, você que está junto com alguém que você pode tocar, né? Porque aqui nós estamos com distância, tá? Você diz, olha para ele e diz assim: não temas, não tenha medo, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, para cuidar de você, para cuidar do futuro dos seus filhos, para cuidar da sua descendência. Meus filhos, minha herança, eles são descendentes do Senhor. Eu não tenho que temer o dia de amanhã. Eu não tenho que temer a pandemia, mesmo que a gente teme, tá, gente? Eu não deveria, né? Mas a gente tem. Mas é sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se a gente viver, Ele é Deus. Se a gente morrer, Ele é Deus. E é Ele que cuida,
é Ele que vai providenciar todas as coisas para que você e a sua família possa passar por esse deserto e ter os seus celeiros fartos, ter abundância nos seus celeiros. Confia, as promessas do Senhor, elas não mudaram, elas continuam o mesmo. E o Senhor diz assim: porque dele farei um grande povo. Então Deus lhes abriu os olhos e ela viu uma fonte. Gente, pelo erro de um homem designado pai da fé, até hoje os conflitos no Oriente Médio existem. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Deus perdoa? Perdoa. Não pensem vocês que pecado pecado vence, não tem prazo, não passou, como que fala, 5 anos. Pecado não prescreve. Nada disso, pecado tem que ser confessado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta esconder pecado debaixo de tapete. Um dia você vai cair no seu próprio monturo. O pecado foi feito para a gente confessar. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E então nós estamos falando dos conflitos no Oriente Médio que tem até hoje por causa de um erro de um homem. Foi perdoado? Foi. As consequências estão aí até hoje. As brigas e os conflitos. Porque aquele menino Ismael, que ele, no seu coração, quando pequeno, quando criança, assentou no seu coração que ele também era o filho da promessa. E de repente, aos 13 anos, não, agora você vai embora. Como que vocês acham que o coração daquele menino, como que ele cresceu? Ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu menosprezado. Ontem eu estava procurando um assunto na internet, até a respeito dessa mensagem. E quando a gente abre o Google, tem lá umas notícias, aí de repente você fala: mas peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Uma mãe que não gosta de ser mãe, uma mãe que rejeita os seus filhos, uma mãe que arrependeu de ter sido mãe, e agora ela criou um trabalho para poder ajudar outras mães. Você imagina uma mãe que ela arrependeu de ser mãe, e ela fala isso com todas as letras. A filha dela tem 10 anos, e ela fala isso, que ela arrependeu de ter sido mãe, e agora ela arrumou um grupo para poder ajudar outras mães que também pensam do mesmo jeito. Pensa uma coisa, pensa vocês. Aí eu fui peraí, deixa eu ver esse negócio, deixa eu dar uma vasculhada nisso aqui. Aí você vai ver que é uma mãe que teve um casamento abusivo, uma mãe que veio de relacionamentos familiares abusivos, e aí separou do seu, não sei se foi marido, do homem com quem ela teve essa criança. Ou seja, ela projetou na criança todo o ressentimento, toda a amargura, todo o rancor. Tem muitas mulheres que às vezes fazem isso. Não deu certo com o ex, com o marido, joga em cima das crianças. Seu pai não presta, seu pai começa a falar mal do pai. Gente, meu pai era, com o respeito dele, que está no céu, que Deus o tenha, mas meu pai era um sem vergonha. Meu pai era um safado. Mas eu nunca vi minha mãe falar mal dele. E ela nunca nem deixava nós falar mal dele. Não via minha mãe ficar reclamando, falando mal. Eu vi minha mãe, sabe o quê? Ir para o joelho. Eu vi para minha mãe orar. Eu vi minha mãe ensinar nós: vamos buscar, vamos clamar ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Está dando trabalho? Os filhos estão dando trabalho? A única que não deu trabalho para minha mãe fui eu, tá, gente? O meu irmão deu muito trabalho.
Mas a minha mãe também foi para o joelho. Aí, ó, Deus converteu. Se tem jeito para o meu, teve jeito para o meu irmão, tem jeito para qualquer um aqui na vida. Verdade, gente. Vocês não conheciam essa pessoa. Isso não era desse jeito, não. Não era desse jeito, não. Isso era ruim que só. Era igual o pastor Rui. Pastor Rui, o nome dele não era Rui, era ruim. Quem conheceu ele. Mas Deus transforma. É o amor de Deus que vem e transforma. Então minha mãe ia para o joelho, ia para a oração. Minha mãe não era uma mulher amargurada, uma mulher rancorosa, uma mulher ressentida. Opa, vou pagar com a mesma moeda. É assim que as mulheres hoje em dia fazem. Traiu? Ah, então eu vou pagar com a mesma moeda. Gente, as consequências vêm. O que a gente planta, a gente colhe. Não adianta, não adianta. Mas Deus, assim como Deus teve misericórdia da minha família, meu pai foi salvo, meu pai se converteu, meu irmão se converteu, está ali, ó. Minha irmã também estava no mundo, retornou para os caminhos do Senhor. Graças a Deus que hoje nós temos uma família abençoada. Não uma família perfeita, não uma família que não tem problema, não. Mas uma família que sabe buscar a Deus quando vê os problemas, quando vê as lutas, quando vê as dificuldades, quando vê as adversidades. É isso que eu tenho ensinado às minhas filhas. Porque eu aprendi da minha mãe. Hoje ela ainda não está podendo vir na igreja, porque ela já tomou as 2 vacinas, logo ela vai poder vir. Mas sempre que eu posso, eu honro a minha mãe. Sempre que eu posso, eu falo da minha mãe com amor. Porque se eu estou aqui hoje, porque o que eu sou hoje, eu devo uma mulher que teve a sua vida, que soube clamar diante de Deus, que soube depositar diante de Deus o seu clamor, o seu choro, o seu lamento. E ela nos ensinou a buscar ao Senhor. Então, queridos, querida, você mamãe, o Senhor está dizendo, não tenha medo. Por mais que o que aflige a sua alma é algo grave, por mais que aflige a sua vida, é algo sério, até impossível. Mas nós estamos lidando com o Deus do impossível. O impossível é com Ele sabe resolver esse negócio. Coloque a sua família diante do Senhor. Mesmo que o sol esteja causticante, mesmo que o deserto, você está num deserto sem caminho, sem rumo, sem direção. Eleva os seus olhos para o Senhor. Clame a Ele, busque a Ele. Coloque os seus filhos diante do Senhor. Se você não sabe o que vai ser do seu filho amanhã, o que você vai dar para o seu filho amanhã de comer, coloque diante do Senhor. Clame a Ele. E veja o Deus da providência chegar. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas lance diante dEle, porque Ele é um Deus que cuida dos passarinhos. Lá na chácara eu amo ver passarinho. Eu não vejo nenhum passarinho arrancando as penas. Eu não vejo passarinho estressado, não vejo. Eu vejo eles esticar as perninhas. Eu vejo eles cantarem, voarem. Porque eles sabem que tem um Deus que se preocupa com os passarinhos. Ele não vai cuidar de você, que vale muito mais do que passarinho, gente. Por que está ansioso? Por que está preocupada? Eunice, não temas, não se preocupe. O Deus que cuida de passarinho, cuida de você, cuida da sua família, como tem cuidado até hoje. Não preocupa. O Senhor está no controle, e no tempo certo, na hora certa, você vai ver a resposta do seu clamor e da sua oração. E o Senhor diz: eu vou fazer desse menino uma grande nação.
E o Senhor está dizendo para nós assim também. Ouça a palavra do Senhor para você. Seus descendentes, sua família, seus filhos serão conhecidos entre as nações. E a sua família, a sua descendência entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Todos que olharem para você vão reconhecer: ali vai uma família abençoada pelo Senhor. Ali vai uma família bendita do Senhor. Então, querido, e para encerrar, quando Agar levantou os seus olhos, ela viu uma fonte. Ela viu uma fonte a jorrar. O Senhor há muitos anos, Ele tem feito essa promessa na minha vida. E serás como uma fonte, e serás como um jardim regado, cuja fonte, cujo manancial nunca secará. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Serás como um jardim regado no deserto, como um manancial cujas águas nunca vão parar de correr. Ei, gente, fonte, água parada dá dengue, dá mosquito, dá outras bactérias, outros bichos. Ou seja, não deixa a água ficar parada em você, não. Não seja egoísta. Não, eu quero para mim, eu quero para minha família, eu quero a bênção de Deus só para mim, é para mim, para o meu mundinho, para o meu umbiguinho. Nada disso. Compartilhe as bênçãos do Senhor com as pessoas. Fonte é assim, ó, é jorrando para fora. Vai jorrando. Aonde você chegar, jorra a água viva. Aonde você chegar, jorra a bênção do Senhor. Deus falou através de Abraão: através de ti, você será uma bênção. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Através de você será uma bênção. Eu louvo a Deus por duas mulheres especiais hoje: minha mãe e minha sogra. Minha sogra já faleceu. E o dia que ela faleceu no dia do aniversário da Priscila. E a Priscila ficou muito triste, pensou: mãe, agora no dia do meu aniversário vai ficar uma marca assim, foi o dia que a minha avó morreu. Eu falei: não, minha filha, não é uma marca triste não. Porque você, minha filha, você vai dar continuidade à fé daquela mulher honrada, que perdeu o seu marido e teve que cuidar de oito filhos. E todos eles prestaram. O melhor deles é meu marido, porque eu consertei o que estava ruim. Brincadeirinha, gente. Eu amava minha sogra, porque ela gostava demais de mim. Demais. E uma mulher honrada, que ela deixou um legado, uma herança muito grande. Pensa no tanto que esse homem é rico. Pensa no tanto que eu sou rica, porque nós tivemos um legado maravilhoso. A fé e a confiança em Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que te formou, que te criou. Esse é o legado que eu tenho, que a minha mãe plantou dentro do meu coração. E eu tenho o maior orgulho de servir a esse Deus maravilhoso, porque ela me ensinou. Então, queridos, qual o legado que você vai deixar para a sua família? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Independente das circunstâncias que você está. Lembre de Agar. Agar foi vítima, mas Deus ouviu o seu clamor e abençoou o seu filho. Vamos ficar de pé? Busque a Deus, clame a Ele, coloque diante dEle a sua família, coloque diante dEle a sua descendência. E porque o Senhor tem dito: você será bendito na terra, a sua família, a sua descendência será abençoada pelo Senhor. Amém? Quem crê, levanta suas mãos aos céus e peça essa bênção, invoca essa bênção para você, invoca essa bênção para a sua família. Mesmo se você não tem filho, abençoa o sobrinho, abençoa os amigos, o filho dos amigos. Seja bênção, independente se não é mãe ou se é.
seja bênção aonde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. O Senhor se importa com os excluídos, o Senhor se importa, meu Deus querido, com os abandonados, o Senhor se importa com aquele que clama, com aquele que chora diante de Ti. Os seus ouvidos estão atentos, ouvindo o clamor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada lar, cada família representada. Que a bênção do Senhor seja estendida sobre a nossa descendência, sobre aqueles que estão agora, meu Deus, não sabendo qual direção tomar. Que o Senhor dê-lhe a direção certa, o caminho certo e a providência necessária para que a sua família tenha o melhor, para que a sua família tenha o que for necessário. O Senhor venha providenciando e abençoando a sua vida e a sua descendência. Deus abençoe a todos vocês.